5,16, não é isso? Coloca aí para mim. Agora sim. Agora está correto. Daqui para diante vai estar certinho. É o capítulo 5, do 16 até o verso 24. Vamos ler juntos? E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, as curas, os milagres no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e trabalho também. Já vemos aí, né, as duas pessoas divinas, o Pai e o Filho trabalhando em conjunto. Verso 18, vamos lá? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que, o que, igreja? Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que os judeus pensavam a respeito da afirmação de Jesus? Que ele era o quê? Um blasfemo, um herege. Pensa, queridos, e eu quero sempre, não defendendo a incredulidade dos judeus, mas mostrando a dificuldade do que era Jesus para os judeus. Os judeus olhavam, os fariseus, os chefes religiosos, para um homem judeu de 30 e poucos anos, ali na frente dele, respirando, suando, descendo só aqui na sua testa. E quando Jesus falava desta maneira, ele se igualava a Deus o Pai, o Todo-Poderoso, o Invisível. Quando eles olhavam para um homem fazendo sombra na terra, suando. Quando ele falava, Jesus falava de coisas transcendentes. Era difícil para entender a pessoa do Filho na terra. Era difícil. Eu tenho que admitir isso, olhando por esse viés. Porém, Jesus vai defendendo sua pessoa divina, seu ministério. Eles entenderam, então, nas palavras de Jesus, que ele fazia igual a Deus. E isso seria uma blasfêmia, isso seria uma loucura, isso seria heresia, passivo de morte. Verso 19, igreja, vamos ler? Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. A resposta de Jesus continua endossando que ele é igual ao Pai. O Filho imita o Pai. O que Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer, o Filho também é. Então Jesus reafirma que ele é igual ao Pai em poder. Amém? Todo mundo entendeu? Não está defendendo sua própria divindade aí, Jesus? Que ser humano poderia fazer algo semelhante ao Pai? Ninguém. Absolutamente ninguém no universo. Nenhum anjo, por mais forte ou poderoso que seja, pode dizer: eu faço igual ao Pai. Nenhum anjo poderia dizer isso. Nem Satanás, o querubim ungido, caído. Só o Filho de Deus pode dizer isso: eu faço semelhante ao meu Pai. Ele faz, eu faço. Do jeito que ele faz, é o mesmo jeito que eu faço. É igualdade. Amém? Olha para o texto aí, paramos no verso 20, né? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, maiores obras do que estas lhe mostrará. Porque, para que vos maravilheis. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus não se defendeu da acusação de heresia, blasfêmia, de loucura por ser igual ao Pai. Ao contrário, ele reafirmou: eu faço as mesmas obras que o Pai e eu também ressuscito mortos. Só Deus, o Pai, pode ressuscitar os mortos.
É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz descer ao pó, é Ele que levanta do pó. E agora Jesus diz: eu também faço essas mesmas maravilhas. Jesus tem a mesma capacidade, as mesmas virtudes divinas, o mesmo poder de ressuscitar os mortos. Amém? Então Jesus não se esconde de quem Ele é. Não se esconde pelo perigo de ser apedrejado. Os judeus queriam matá-lo. Ele estava ali diante deles. Poderiam ter dilapidado Jesus se fosse a vontade de Deus. Lembre-se que Deus estava no controle de tudo. Mas Ele reafirma que Ele fará as obras que o Pai faz, vivifica quem quer. Verso 22, igreja. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu tenho certeza absoluta que aqueles homens que estavam vivos ali ouvindo essas palavras de Jesus não entenderam a profundidade dessa frase. Eu tenho certeza absoluta. Jesus falou coisas que são verdades, mas são tão acima da compreensão religiosa que eles não entenderam. Jesus está afirmando aqui que o juízo sobre a humanidade será executado por Ele, porque o próprio Pai deu a Ele ser o juiz de todos, de vivos e de mortos. A profundidade dessa pequena frase é muito grande. Quem será o juiz da humanidade? Não será nem Yahvé, Deus Pai. O Pai deu ao Filho a honra, a dignidade de julgar todo ser que vive, anjos e homens, foi dada ao Filho, ao Deus Filho. Amém, igreja? Isso aqui é grande a beça em pequenas palavras. Lhe confiou todo julgamento. Verso 23. A fim de que todos os homens... Agora eu queria que você lesse essa frase. Ela é uma ênfase muito forte. Vamos lá? A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. O que Jesus está exigindo nessa frase, irmãos? O que Jesus está exigindo nessa frase? Em nenhum momento ele negou que é semelhante ao Pai. Ele disse: eu faço as mesmas obras, eu ressuscito os mortos, eu ainda vou presidir o juízo final. E agora Jesus faz uma reivindicação. Todos devem honrá-lo, a Jesus, como honra o Pai. Até então, só honrava-se em Israel exclusivamente o Pai. A partir dessa reivindicação de Jesus, ele está dizendo: vocês adoram a Deus e Yahvé no céu, vocês cantam louvores para Deus e Yahvé no céu, vocês fazem oração para Deus e Yahvé no céu, todas as prerrogativas do Deus Todo-Poderoso. Vocês agora têm que fazer uma coisa diferente. Vocês vão me honrar como honram o Deus invisível Todo-Poderoso. Isso é uma reivindicação de divindade, irmãos. Porque a nenhum homem foi dado receber tal honra. Nenhum ser criado pode ser adorado. Amém? Mas o Filho não foi criado, ele foi gerado. É o Filho legítimo de Deus. É Deus de Deus. Por isso a diferença. Nem os anjos recebem adoração. Lembram? Na visão do Apocalipse, quando João está recebendo ali as revelações diante de um anjo, e João, inebriado pelas visões, ele se prostra diante do anjo, e o anjo diz: não faças tal, adora a Deus, né? O anjo evita que João se dobre e adore o anjo. Criatura não recebe adoração. Quem recebe adoração é o único, o Deus Todo-Poderoso e o seu Filho. Dois recebem adoração. Essa defesa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vocês conhecem os textos que afirmam a divindade de Jesus. João capítulo 1, verso 1. Vamos botar aqui só para você ver com os olhos. João 1:1. Texto mais famoso, né? Desse comecinho do livro de João. Está aí
explícito que o Logos, que se tornou depois Jesus, ele é Deus. Vamos ler, quem puder? No princípio era o verbo Logos, e o verbo estava com Deus Pai, e o verbo era Deus. Tão Deus como aquele que estava junto a ele. E aqui na preposição no grego é estar do lado. É alguém que está do lado. Amém? Deus Pai e o Logos. Deus Pai e o Logos. Os dois são Deus. Alguém tem dificuldade de dizer isso, que Jesus é Deus? Nessa casa sabemos que o Pai é Deus e que Jesus é Deus. Os dois são Deus. E o verso 18 diz, 1 João 1, verso 18. Já está aqui? Chegou. Leia, por favor, essa frase aí. Ninguém jamais viu a Deus. Nenhum ser humano jamais viu a Deus, o Pai. Aí João diz, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João usa no seu evangelho a expressão Deus unigênito, no grego monogeneteos. Nenhuma outra passagem da Bíblia usa essa expressão. Deus único gerado. Um Deus gerado de Deus. Amém, povo santo? Guarda essa chave. Estou falando para você de você defender a sua fé. Por que você adora Jesus? Às vezes eu vejo vídeos de judeus e eles negam veementemente a divindade de Jesus. Judeus comuns, né? Não judeus messiânicos. Judeus comuns. Eles não aceitam de maneira alguma, em hipótese nenhuma, que o Jesus lá do passado, que para eles é só um profeta, ele também seja Deus igual ao Pai. E não é só os judeus que negam a divindade de Jesus. Algumas seitas negam a divindade de Jesus. E nós, por não crermos, né, no dogma da Igreja Católica, da Trindade, que mistura o Pai com o Filho, com o Espírito Santo, nós podemos também ter dificuldade de defender por que nós adoramos só dois. Por que nós não adoramos três? Por que os três não formam uma divindade só? Em todos os textos da Bíblia, irmãos, existe o Pai e existe o Filho. Existe o Logos e o Pai eterno. Existe um e outro. Um do lado do outro. Um trabalhando com o outro. Mas nunca uma só pessoa. Amém, povo santo? Tu não pegou isso aí? Vamos lá para Hebreus, capítulo 1, verso 2. Hebreus, capítulo 1, verso 2. O livro de Hebreus também é especialista em falar de coisas transcendentes, assim como o Evangelho de João. Os evangelhos sinóticos da mesma visão, Marcos, Mateus, Lucas, mostram mais a atividade do Filho de Deus como homem. Mas o Evangelho de João mostra a atividade do Filho de Deus como Logos, lá na eternidade. E Hebreus começa assim o seu livro, Hebreus 1, 2, até o verso 6. Quem puder ler com o pastor, vamos lá? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Filho não é o herdeiro eleito de Deus. O Filho sempre foi o herdeiro do universo, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Nunca esqueçamos isso. O Filho não é alguém que Deus resgatou como homem natural. O Filho só se tornou carne por causa de nós, porque ele já veio com a herança garantida. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém, povo santo? E o texto diz assim, verso 3, vamos lá, igreja. Ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é exatamente semelhante em glória ao Pai. Ele é a manifestação do Deus invisível, semelhantemente. Amém? Então o Filho, ele tinha todas as prerrogativas divinas para ser igual ao Pai.
E o texto diz, o que o filho faz hoje, igreja? Tem que estar escrito aí nesse texto, que eu acho uma das expressões mais fortes da Bíblia. Vamos lá? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Medita um minutinho nessa expressão. O Logos, o Filho de Deus, que está hoje lá à destra do Pai, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que significa? Significa que todo dia o sol corre de um lado a outro? Todo dia há uma rotação dessa terra aqui? Todo dia vem oxigênio renovado para nós respirarmos? Todo dia as frutas, né, são produzidas para que o homem possa comer? Todo dia o mar está sob controle para que quebre ali onde Deus mandou e não vá adiante? Todo dia as coisas que acontecem no mundo estão ali debaixo de um governo divino? Sabe quem está sustentando tudo isso? O Filho. É Jesus. Aquele a quem Deus Pai deu tudo para ele. Entenda isso. Se ainda há vida na terra, se ainda há essa multidão de 1 bilhão de formiguinhas aí circulando, é porque o Senhor está sustentando tudo pela palavra do seu poder. Não é de se admirar que o Senhor Jesus tenha recebido poder sobre tudo criado, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém, povo santo? Isso amplifica muito, às vezes, a visão que nós temos de Jesus. Muita gente vê Jesus exaltado ao lado do Pai, mas vê um Jesus praticamente passivo. Quantos pensam que é o Pai que está no comando de tudo e tendo todo o trabalho, quando na verdade o trabalho está nas mãos do Filho, porque o Pai já deu todo o trabalho ao Filho. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando aqui? Desta maneira. A palavra do Senhor diz, onde eu parei, verso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, verso 3, metade do verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí o autor aos Hebreus diz, pois qual dos anjos disse jamais, ou seja, é uma negativa, a nenhum anjo Deus falou isso. O que Deus falou? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E o verso 6 conclui, vamos lá? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Por que podemos adorar Jesus sem medo de estar errando? Não é influência religiosa, não é um mau entendimento da Bíblia, porque todos os seres criados têm que adorar o Filho de Deus. E aí o autor dos Hebreus é categórico. Todos os anjos de Deus o adorem. Lá no céu, o trono do Pai, o Filho à direita, e abaixo do trono, todos os seres criados celestiais adoram a Jesus. Eles adoram o Pai e adoram a Jesus. Todos. Quer anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres angelicais adoram o Filho de Deus, amém? Então seria um erro, nós aqui, criaturas inferiores aos anjos em força e poder, também adorarmos o Senhor? Seria uma blasfêmia adorar Jesus, já que todo o universo o adora? Então, está aí base bíblica para você afirmar com todas as letras. Tudo no universo tem que adorar o Cordeiro, o Filho. Amém, povo santo? E para dar mais substância, um texto que vocês conhecem muito, Apocalipse 5, verso 6. Apocalipse 5, verso 6. Quando a João é revelado a sala do trono de Deus, mais uma vez vai provar que todos os seres celestiais adoram a Jesus. Apocalipse 5, 6. Vamos ler? Então vi no meio do trono
e dos 4 seres viventes, os querubins, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esse cordeiro tem 7 chifres, chifre é poder, ele tem a plenitude do poder. Esse cordeiro tem 7 olhos, os olhos são a onisciência de Deus. Esse cordeiro também tem a onisciência, e o seu espírito, a plenitude que flui dele, percorre toda a terra. Por isso, queridos, quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estou, ele está pelo seu espírito que percorre toda a terra. Como é que ele pode estar aqui conosco, e estar na igreja do lado, e estar na igreja da América, está na igreja lá na China agora, tudo ao mesmo tempo? Porque ele preenche toda a terra com a manifestação do seu espírito. Como estão entendendo? Por isso, nossos irmãos lá longe estão tendo a sensação da presença do Filho de Deus. E nós aqui, nesse momento, simultaneamente, estamos tendo a sensação da presença do Filho de Deus. Porque os seus 7 Espíritos percorrem toda a terra. Olha aí o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. O Filho de Deus, o Logos, o Cordeiro, vai em direção do Pai que está sentado no centro do trono e toma o livro selado nas mãos. É a interação do Pai com o Filho lá na sala do trono. E o verso 8 conclui, quando ele toma, porque ninguém poderia fazer isso, nenhum anjo poderia tocar nesse livro, nem sequer contemplá-lo. E João chorava muito, diz o texto, que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno, nem de sequer olhar para o livro. O único digno era aquele que era semelhante ao próprio Deus, o Filho de Deus. O texto diz, verso 8, leia comigo, estamos terminando, vamos lá, igreja? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. A chave do entendimento está aí. Aqueles seres viventes, os 24 anciãos, estavam habituados a adorar a Deus continuamente, Deus o Pai no centro do trono. Mas na visão de João, quando o Filho do Homem, o Logos da vida, o Cordeiro de Deus, toma o livro nas mãos, eles são agora direcionados também a adorar o Filho. Segundos antes de Jesus tomar o livro, toda a adoração era focada no Deus Pai. Na hora que Jesus pega o livro, todos os olhos dos seres celestiais se voltam para Jesus, para o Filho, para o Cordeiro. E agora eles reverentemente se dobram ao segundo ser divino, todo-poderoso do universo. Quantos entenderam? Essa dinâmica é importante entender. Não estão adorando a Deus o Pai no centro do trono. Estão adorando ao Cordeiro que está segurando o livro. Olha para o texto novamente. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. João deixa bem claro quem é o alvo da adoração. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém, povo santo? Então, não há nenhuma dúvida que Jesus não é um Deus menor. Jesus não é um ser angelical. Jesus não é uma criatura. Ele é Deus igual ao Pai. E na qualidade de Deus igual ao Pai, recebe adoração no céu, na terra e debaixo da terra. Todo ser criado deve a Jesus adoração. Amém? Para finalizar, o texto que enfatiza isso em poucas linhas, Apocalipse 5, verso 13 agora. Você estava no 5, 8. Só migrar para o verso 5, 13. E assim a gente fecha a mensagem de hoje. Amém?
Vamos lá, lê comigo, está aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou botar vocês de pé, por favor. Vocês vão ler de pé e a gente vai finalizar. Creio que não resta mais dúvida. O filho se declarava semelhante ao pai. O filho sempre declarou que ele fazia as mesmas obras que o pai. O filho declarou que vivia na dependência do pai, sim, mas que ele tinha a mesma gama de poder. O filho no céu é reverenciado pelos anjos, tal qual o pai. Assim como adoram o pai, adoram o filho. Então a nossa adoração é legítima quando nós paramos para adorar a Jesus. O que fizemos no começo desse culto, adoramos a Jesus. Não há nenhum ciúme entre o pai e o filho, viu? Não se preocupe. Nesse culto ninguém falou do pai, não se preocupe. Quando adoramos ao filho, o pai se agrada. Não é? O filho é sim um canalizador da nossa adoração. Amém? Por isso todas as coisas convergem nele. Apocalipse 5,13, igreja, vamos ler em voz alta. É o último texto dessa noite, vamos lá? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, anjos e homens, e debaixo da terra, o mundo dos mortos, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro, Deus o Filho, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Está aí, queridos. Defendido biblicamente. Textos claros. O pai e o filho recebem honra. O pai e o filho recebem louvor. O pai e o filho recebem a glória. Você pode adorar Jesus com toda a sua força, como você adora Deus Pai. Amém? Não tenha medo de declarar seu amor a Deus Pai e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho. E se disser a você que está adorando dois deuses, você diz que isso é ignorância, porque eu não sou politeísta, mas eu estou adorando um pai que gerou um filho igualzinho a ele, com a mesma dignidade, com o mesmo poder. Um e o outro estão juntos nessa divindade. Amém? E o mais interessante, ele nos convida para sermos um com eles dois. O Pai em mim e eu neles, para que sejam aperfeiçoados em unidade. Um dia, e vai se aproximando, seremos unificados definitivamente ao Pai e ao Filho, na nossa glorificação. Será o Pai no Filho, o Filho em nós e o Pai em nós, pelo Filho, pelo mesmo Espírito. Aí seremos transformados, seremos, como diz a palavra, tomados de toda a plenitude de Deus. São verdades absolutas, queridos, que parecem loucura, assim como aquele homem respirando com 30 e poucos anos, parecia um louco diante dos outros judeus, por dizer que era igual ao Pai. Nós podemos passar por louco, por dizer somos filhos de Deus, e seremos tomados de toda a plenitude do Espírito de Deus. Aqui respirando em carne mortal, mas um dia essa carne será revestida de glória para suportar essa divindade. Amém, povo santo? Então continue adorando a Jesus, nas suas devocionais adore a Jesus, cante louvores a Ele, não apenas como aquele que morreu na cruz, não apenas como aquele que se deu por você, mas adore a Ele como Deus que é, exaltado, todo-poderoso, que sustenta tudo no universo, pela palavra do seu poder. A Ele é honra, queridos, a Ele é glória, a Ele é exaltação, tudo é dEle, tudo foi feito por meio dEle, e é para Ele. É o nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor de tudo no universo. Por isso demônios não podem resistir ao nome de Jesus,
Porque demônios são criaturas. Por isso, anjos não podem desobedecer ao nome de Jesus, sendo eles criatura. Ele é o mais poderoso de todos. O nome que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, povo santo? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? A ti, amado Rei. Aleluia. Te adoramos, Salvador bendito. Aleluia. Tu és o Logos da vida. A tudo da vida. Tu és o unigênito do Pai. Tu és o co-criador do universo. Tu és o poderoso que sustenta tudo pela tua palavra. A tua palavra é poder. E ela atua nesta terra, no mundo dos viventes. Te adoramos, Rei Jesus. Recebe a honra, a glória e o louvor. Recebe a reverência daqueles que são teus, que foram resgatados, remidos pelo teu sangue. Que daríamos, pois, pela nossa salvação, Senhor? Que poderíamos dar, Senhor, pela nossa salvação? Como é que existem homens que abrem mão disso tudo, Senhor? Já que Tu nos deste uma proximidade com o Pai. Através de Ti somos achegados a Deus. Estamos sendo transformados. Natureza divina está se desenvolvendo dentro de nós. Somos co-participantes da natureza divina. Estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. A imagem do Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Faz a Tua igreja lembrar, Senhor, da Tua grande obra dentro de nós. Faz a Tua igreja lembrar que não são apenas homens de carne e osso, com mente humana, mas são ungidos pelo Teu Santo Espírito. O Senhor nos deu a mente do Senhor, nós temos a mente do Cristo. O Senhor nos deu a sua unção, o seu poder. A Tua seiva divina flui dentro de nós. Ah, Senhor, ajuda a Tua igreja a andar na terra acima do natural. A andar na terra com pensamentos maiores, Senhor, com autoridade e fé maior, para fazer toda a Tua obra e a vontade do nosso Pai. Eu clamo agora em nome do Senhor, que Tua graça seja conosco. Quando vamos sair desse lugar em que nos reunimos, leva cada um dos Teus eleitos em paz. Senhor, como diz a Escritura, os Teus olhos percorrem toda a terra. Os Teus 7 Espíritos percorrem toda a terra. E a Tua unção está sobre nós. Sabemos que não chegaremos sós nas nossas casas. Nós chegaremos com a Tua unção sobrepondo nossa cabeça. Clamamos então, Senhor, que essa unção resplandeça na nossa face, que o mundo espiritual veja quem nós somos. Em Teu nome, Jesus, leva o Teu povo debaixo desta verdade. Em nome do Salvador bendito. Amém e amém. Amém, guerreiros, homens e mulheres de Deus. Vamos na paz de Cristo. Procura adorar Jesus. Amém? Nas suas devocionais de manhã, adore o Senhor com toda a sua força. Cante louvores a Ele. Em nome de Jesus.